Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Creio em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Creio que Ele é quem disse ser o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o Pai. Nenhuma quantidade de bondade, religião ou esforço pode preencher a lacuna entre nós e Deus, exceto por meio dele. Jesus não é apenas uma opção entre muitas. Ele é o único caminho. Ele é a porta aberta para a eternidade. Creio que Ele é o pão da vida. Quando o mundo nos deixa vazios e cansados, Jesus é quem nutre nossas almas. Ele é quem sacia a fome que nada na terra pode saciar. Ele alimenta o coração faminto por amor, significado e propósito. Quando tudo o mais falha em nos sustentar, Jesus nunca o faz. Ele é o nosso pão de cada dia. E assim como o pão fortalece o corpo, sua presença fortalece a alma. Creio que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Quando nossa mente está cheia de ansiedade, confusão e caos, Ele é a calmaria na tempestade. Ele não é apenas o doador da paz. Ele é a própria paz. E a paz que Ele oferece não vem de circunstâncias perfeitas. Vem da sua presença perfeita. Mesmo quando a vida não faz sentido, mesmo quando o futuro é incerto, há uma paz profunda e silenciosa que só pode ser encontrada nele. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda seu coração e sua mente quando tudo ao seu redor está desmoronando. Eu acredito que Jesus Cristo é a luz do mundo. Onde há escuridão, Ele brilha com a verdade, com esperança e com direção. Quando você não sabe para onde ir, Ele ilumina seu caminho. Quando você se sente perdido, Ele é a bússola que o traz para casa. Sua luz não apenas expõe o pecado, mas também revela a graça. Ele não brilha para nos condenar, mas para nos guiar à liberdade. Eu acredito que Ele é o bom pastor. Ele é um pastor amoroso que conhece suas ovelhas pelo nome. Ele nos chama gentilmente. Ele nos carrega quando estamos fracos. Ele nos protege quando os lobos se aproximam. E quando vagamos, Ele não nos abandona. Ele nos procura até nos encontrar e nos trazer de volta para casa. Sua voz não é exigente, mas reconfortante. Acredito que Ele era e ainda é um curador e um operador de milagres. Quando Jesus andou nesta terra, tocou leprosos, abriu os olhos dos cegos e ressuscitou os mortos. Mas seu poder não morreu com Ele na cruz. Ele ainda cura. Ele ainda restaura. Ele ainda quebra correntes hoje. O que Ele fez então, Ele pode fazer agora, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Acredito que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Não apenas para demonstrar amor, mas para pagar um preço. O salário do pecado é a morte. E Ele levou essa morte por mim, por você. Ele não merecia os cravos, a zombaria ou a coroa de espinhos. Mas Ele suportou isso para que pudéssemos ser perdoados, para que o registro de nossos erros pudesse ser apagado. Ele não apenas sofreu, Ele voluntariamente entregou sua vida. Isso mostra o quanto somos amados. E eu acredito que depois de 3 dias no túmulo, Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A sepultura não pôde derrotá-lo. O pecado não pôde manchá-lo. Ele conquistou tudo e, quando ressuscitou, nos deu a vitória. Nos deu um futuro. Nos deu uma esperança que ninguém pode roubar. A Bíblia nos diz em Lucas 24, 1-2. No primeiro dia da semana, ao nascer do sol e ao romper da manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro, onde Jesus havia sido colocado. Vieram com aromas, prontas para ungir um corpo, aflitas, pranteando, pensando que a morte havia vencido. Mas quando chegaram, a pedra havia sido removida e o sepulcro estava vazio. Elas estavam confusas, assustadas, tentando entender. Mas então 2 anjos apareceram, brilhando com um fulgor celestial. E os anjos fizeram a pergunta mais poderosa: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou.
Elas lembraram às mulheres o que Jesus já havia dito, que ele seria traído, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. E de repente, tudo voltou à mente delas. Elas se lembraram, elas creram, correram para contar aos outros. A princípio, os discípulos não acreditaram no relato das mulheres. Parecia bom demais para ser verdade. Mas Pedro correu para o sepulcro, olhou para dentro e viu os lençóis de linho ali, sem corpo. E enquanto ele se afastava, ele se maravilhou com o que havia acontecido. Jesus Cristo está vivo. E porque ele vive, tudo muda. Há poder no nome de Jesus. Seu nome carrega autoridade. É o nome acima de todo outro nome. Um dia, todo joelho se dobrará, seja em adoração ou em rendição. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele não é apenas o começo da sua fé. Ele é o consumador. Ele não apenas o convida a entrar. Ele caminha com você a cada passo da jornada. Ele é o ressuscitado, o vivo, o todo-poderoso. E quando você pronuncia seu nome com fé e humildade, montanhas se movem, correntes se quebram, a escuridão foge. Em seu nome, demônios tremem. Em seu nome, a cura flui. Em seu nome, você encontra sua verdadeira identidade na obra consumada de Jesus Cristo. Hoje pode ser um novo começo, porque Jesus não ficou na sepultura. E Ele ainda está mudando vidas. Ele ainda está curando corações. E Ele está pronto para fazer o mesmo por você. Agora, vamos reservar um momento para orarmos juntos. Querido Senhor Jesus, obrigado pela obra perfeita e completa que realizaste na cruz. Ninguém mais poderia fazer o que fizeste. Ninguém mais era puro o suficiente, forte o suficiente, amoroso o suficiente para carregar o peso de todo o pecado. No entanto, o Senhor fez isso de bom grado. O Senhor não morreu apenas pela humanidade. O Senhor morreu por mim. O Senhor tomou o meu lugar. O Senhor carregou a minha culpa. O Senhor se tornou a ponte entre um Deus santo e uma alma quebrantada como a minha. Senhor, o Senhor esteve pendurado lá, inocente, irrepreensível, puro, e ainda assim carregou o peso da minha rebelião, da minha vergonha, do meu pecado. O Senhor, o Cordeiro Imaculado, assumiu o castigo que eu merecia, para que eu pudesse ser libertado. Como está escrito em Isaías 53, 3, 5, ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E nós o tínhamos em pouca estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, ferido por ele e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus, como posso compreender tamanho amor? Que suportarias a rejeição dos homens, o peso da dor, a crueldade da cruz, e ainda dirias: Pai, perdoa-os. Tu suportaste o meu castigo para que eu pudesse conhecer a paz. Foste ferido para que eu pudesse ser curado. Usaste uma coroa de espinhos para que eu pudesse usar uma coroa de vida. Então agora, com tudo o que sou, elevo o teu nome em adoração. Eu te louvo, Rei Jesus. Eu te honro, Cordeiro de Deus. Eu me prostro aos teus pés, quebrantado, mas grato, porque o teu sangue me cobre. Tu sangraste por cada nação, cada geração, cada alma. Pagaste o preço integralmente. Declaraste: está consumado. E por causa dessa declaração, a morte perdeu o seu aguilhão e a sepultura não tem poder sobre mim. Obrigado pelo sangue, o precioso e poderoso sangue que purifica o pecado. Obrigado pelo sangue que me redime, que me cura, que me protege, que fala uma palavra melhor do que qualquer acusação do inimigo. Declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu corpo e sobre o meu lar. O sangue de Jesus é o meu cobertura. O sangue de Jesus é minha bandeira. O sangue de Jesus é meu grito de vitória.
Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 3, 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor Jesus, não permaneceste no túmulo, ressuscitaste, e aquele túmulo vazio declara para sempre que és quem disseste ser. Meu Salvador, meu Rei, a ressurreição e a vida. A morte não pôde te segurar. O túmulo não pôde te segurar. A pedra foi removida e a história mudou para sempre. Porque vives, posso enfrentar o amanhã. Porque vives, não sou mais escravo do medo. Porque vives, tenho uma esperança que vai além deste mundo. Regozijo-me em teu poder, Jesus. Regozijo-me porque o mesmo Espírito que te ressuscitou dos mortos agora vive em mim. Tu não és apenas o Deus da ressurreição, tu és o Deus da restauração. Tu restauras o que foi quebrado. Tu redimes o que foi perdido. Você sopra vida nos lugares mortos do meu coração e faz todas as coisas novas. Eu te dou glória, toda a honra, todo o louvor. Somente você é digno. E então eu invoco seu nome hoje, Rei Jesus. Seja meu resgate em tempos de angústia. Seja a luz que me guia. Seja a bandeira de esperança que tremula sobre minha vida. É somente em você que coloco minha confiança. Você não é apenas meu Salvador. Você é meu pastor, meu escudo, minha torre forte, meu defensor. Senhor Jesus, você é a razão pela qual posso declarar com ousadia: eu sou mais que um vencedor. Você é a razão pela qual nenhuma arma forjada contra mim terá sucesso. Você é a razão pela qual eu posso andar pelo fogo e não ser queimado, pela água e não me afogar. Porque você vai comigo, porque você luta por mim, porque você me ama com um amor eterno. Então, em nome de Jesus, eu declaro ousadamente hoje: não serei intimidado pelo inimigo, não serei vencido pelo medo. Não serei esmagado pelo peso deste mundo. Em seu nome, Jesus, eu derrubo toda fortaleza. Eu silencio cada mentira. Eu resisto a todos os planos do diabo. Declaro a tua vitória sobre cada parte da minha vida. E eu creio e proclamo o Salmo 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguns podem depositar sua fé em sistemas ou ciência, em riquezas ou reputação, mas eu não. Eu olho para ti, Senhor. Tu és a minha força quando estou fraco. Tu és a minha paz na tempestade. Tu és a minha esperança. Em cada provação e em cada batalha, eu me gloriarei em ti. Pois quando estou fraco, tu és forte. Seja glorificado, Jesus. Seja exaltado em minha vida, que a minha adoração suba como incenso diante de ti. Que minha vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu bendigo o teu santo nome, Jesus Cristo. Agradeço-te por ouvires esta oração. Em teu nome poderoso e vitorioso, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, por favor, digite Amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre ti, em nome de Jesus. E se precisares de uma oração especial, sente-te à vontade para nos dizer nos comentários. Teremos a honra de orar por ti. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre contigo.